Notícias bombásticas acabam de ser reveladas pelo INSS. Você que precisa de ajuda, já vou começar o vídeo. Cuidado com aquele que oferece serviços de ajuda em relação ao INSS. Você que deve buscar o advogado, o profissional para estar ajudando. Então já vai atrás dos profissionais. Você que está tendo desconto que você não autorizou, pode estar entrando na justiça. Você que teve o benefício cortado pelo INSS nas revisões, nós vamos saber por que você foi prejudicado e deve estar buscando a ajuda de um advogado especialista agora. Tudo isso e muito mais nesse vídeo que eu preparei com muito carinho para explicar os motivos pelos quais você deve buscar uma alternativa ao INSS. Então, qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários. Nós vamos falar muito sobre isso. Para ter uma ideia, eu estou aqui desde 2005 ajudando as pessoas a conquistarem os seus direitos e você vai entender o porquê. Então, participa. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, é de graça. Inscreva-se, ative o sininho das notificações. Eu espero de coração ajudar. Só peço que vocês também compartilhem o vídeo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, para que as pessoas não desistam. Vou fazer esse apelo, tá? O que nós temos aqui? Primeiro, nós temos que explicar os motivos pelos quais você está sendo prejudicado. Nós temos aqui uma falta de servidores do INSS que já supera agora 23 mil cargos e complica o atendimento. Então não adianta, tá? A cessão de servidores nos últimos órgãos aí, falta de recursos agrava a crise no INSS e a perda anual, 9 mil funcionários são perdidos todos os anos. Só para ter uma ideia, nós vamos trazer aqui números de 2020 a 2024. Por que isso influencia? Vamos lá. Você vai passar pelo INSS, você não consegue uma resposta. Você caiu num pente fino agora, que vai ser um pente fino em mais de 1 milhão de pessoas esse ano. O funcionário do INSS não dá conta do serviço, você perde o seu pagamento mesmo tendo direito. Por quê? Porque o INSS enfrenta um déficit histórico de servidores, uma falta histórica de servidores. Hoje, supera 23 mil cargos vagos dentro do INSS. Esse problema, amplamente conhecido pela própria autarquia, tem suas causas em diversos fatores, sendo o principal o grande volume de aposentadorias não acompanhadas por reposição adequada. No último concurso realizado, nós tivemos ali em 2015, o que representa um período de 7 anos sem reposição, né, significativa de pessoal. Depois, tivemos em 2022, né? Pra você ter uma ideia, agora em 2024 começa a trabalhar o pessoal. Então, além da falta de recurso, o INSS enfrenta grande dificuldade na cessão de servidores de órgãos administrativos federais. Além de faltar funcionários, ainda emprestam funcionários para outros órgãos. Então, entre 2020 e 2024, o INSS perdeu, em média, 9 mil funcionários por ano, o que equivale a quase 200% superior ao déficit anual atual, ou seja, 200% de falta de funcionários. Em 2024, a Advocacia Geral da União, o órgão que mais absorveu servidores do INSS, mais de 5 mil foram cedidos. Falta funcionário do INSS, ainda 5 mil foram para a Advocacia Geral da União. Isso ninguém fala. Nós estamos falando aqui com exclusividade para vocês, porque vocês devem buscar alternativas do INSS, porque tem que buscar a justiça, por exemplo. O Ministério da Previdência Social e a Previdência da República também receberam um grande número de servidores. Só para ter uma ideia, 2.941 e 222, respectivamente, saíram do INSS e foram para Previdência Social e Previdência da República. São 9 mil funcionários cedidos que estiveram alocados do INSS. Então, a falta de funcionários do INSS, né, o déficit da autarquia, poderia ser reduzido em até 40% se não tivesse cedendo esses funcionários. Para ter uma ideia, 2020 foram cedidos do INSS para outros setores 9.251, 2021 9.162, 2028 9.448, 2023 9.351, 2024, 9.336. Por que eles estão cedendo esses funcionários? Por quê? Não faz concurso público. Então os outros setores falta funcionário. Então eles emprestam funcionário do INSS, manda para lá, para outros setores. E o INSS, como que fica?
Do outro lado, procurado por essa reportagem que eu estou lendo aqui, do jornal de grande circulação, o INSS não se manifestou até o final de março de 2025. O país precisa parar de ver o INSS, a Previdência, como um problema. O governo federal subestimou os gastos com a Previdência, adiou os ajustes de despesas do orçamento. O Planalto calculou um aumento considerável apenas pela inflação, Índice Nacional de Preço ao Consumidor e do salário mínimo, sem levar em conta a alta observada em 2024. O que nós estamos falando aqui? População envelhecendo mais rápido, consequentemente, o governo quis fazer o fim da fila do INSS, colocou muita gente, se tirou da fila, só existem dois caminhos. Ou nega esse cara que está na fila, ou paga. Se pagou, pagou muito. Nós temos, portanto, um aumento de gastos que não deveria ser considerado gasto, porque você pagou por isso. Então nós temos também um alerta que o país precisa parar de ver o INSS como problema. A economia é feita apenas para as pessoas e as pessoas são uma ciência social. Então a medida para solucionar os problemas com os valores gastos com benefício do INSS, realização adequada de pente finos e também a adequação do sistema do INSS. Então está comprovado que se você pagou, você não é um problema. É uma solução achar um meio. O que nós temos nesse momento em 2025? O governo começou uma ação extraordinária para reduzir a fila do INSS e o tempo de espera de benefícios. O Instituto Nacional de Seguridade Social está fazendo, desde o início de março, uma ação extraordinária para reduzir o tempo de espera dos segurados por benefícios assistenciais e previdenciários. A medida está prevista pela Portaria 58, publicada no final de fevereiro. São 500 servidores do INSS que vão trabalhar especificamente para reduzir a fila. Só para isso. O prazo de vigência é de 3 meses. Então o que nós temos? Março já passou, abril e maio. Essa ação extraordinária vai priorizar os requerimentos na seguinte ordem: acerto pré e pós-perícia de benefício por incapacidade, salário maternidade, pensão por morte, benefício assistencial que não tenham pendência de avaliação social e perícia médica, exceto incapacidade permanente. Os processos, o objetivo dessa ação, analisar, estudar de forma prioritária nas filas o Serviço Centralizado de Análise e Reconhecimento de Direitos nas superintendências regionais. Então vamos lá. Desde o início de março, um adicional de 30% na média de produtividade dos servidores será aplicado a profissionais que trabalham em atividade de modalidade de teletrabalho e regime de execução interna. Então o funcionário interno do INSS, aquele que está voltado só para análise de recursos e aquele que está trabalhando em casa, teve um aumento de 30%. Esse funcionário já tem uma meta a ser cumprida. Ele é cobrado. Além disso, aumentou 30% a mais de serviço para esses funcionários. Agora imagina só, você que trabalhou a vida toda, tem todo um processo ali, o que vai acontecer? Você vai cair na mão desse funcionário, dessa funcionária que está trabalhando sobrecarregado, cobrindo a falta de funcionários, e ele não vai estudar o seu processo com aquele tempo que seria suficiente para falar se você tem um direito ou não, e você, consequentemente, às vezes vai ter ali um benefício que vai ser cortado, você vai ter um benefício que vai ser negado, porque não teve uma análise em tempo suficiente. É culpa do funcionário do INSS? Não, não é. Tá? O problema são essas ações que são feitas, que não deram certo em governos anteriores, mostrando que a única solução seria contratar hoje 23 mil novos funcionários para o INSS. E aí a conta não fecha. Enquanto isso não foi resolvido, você deve estar buscando a justiça como uma alternativa. Então fica o apelo aqui, cadê essas pessoas que tiveram seus benefícios cortados, exatamente cortados pelo INSS no pente fino em 2024? Cadê as pessoas que estão tendo o benefício negado? Cadê as pessoas que estão tendo, né, a sua situação deixada de lado, a sua história que não está sendo ali respeitada? Essas pessoas nós não estamos encontrando. Você que está tendo desconto do seu benefício, você que está tendo a negativa do seu pedido, busque um advogado especialista agora. Enquanto a questão da Previdência Social não for vista
como necessidade e vista apenas como despesa, nós vamos precisar de alternativas para o INSS.